Muito bem, irmãos, nós temos trabalhado o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, e temos falado sobre essa série de mensagens, onde tem como título base, título geral, a voz pastoral. E como título diário, nós temos a luta da fé e o chamado ao compromisso. Já começamos a falar disso na quinta-feira, falamos hoje pela manhã, e queremos findar esta parte agora à noite, onde estaremos tratando de outras grandes verdades que o texto apresenta. Então, nós queremos olhar para o texto, que é a primeira carta de Paulo a Timóteo, e quando nós olhamos para essa carta, nós somos transportados a um cenário não muito fácil, um cenário onde Paulo está passando para Timóteo, um jovem pastor, a orientação de não se envolver e, ao mesmo tempo, combater alguns erros doutrinários. E Paulo passa, então, uma orientação, uma escrita, com muito zelo, com muito cuidado pastoral. Só que Paulo já está nos seus últimos anos de ministério pastoral, ministério apostólico. Paulo já entende que o seu chamado está sendo mais gritante para o céu do que para esta terra. Então ele escreve com uma urgência, a urgência de um pai espiritual, de um mentor, de um cuidador, de um homem que é mentor de Timóteo. E ali ele escreve ao jovem pastor Timóteo, que estava na cidade de Éfeso, que era o centro cultural, religioso, e aquela igreja de Éfeso estava, onde Timóteo era pastor, estava enfrentando uma grande dificuldade. Como eu falei, ensinos distorcidos. É muito fácil distorcer a palavra de Deus. E uma das artimanhas que o diabo tem é literalmente essa, de distorcer, de colocar uma inverdade na verdade. Nós percebemos isso desde Gênesis. Você pode ler, você vai verificar. Assim que a serpente utilizou e tem utilizado ao longo dos anos. Aquela igreja estava com uma liderança comprometida. Uma liderança que precisava ser tratada, cuidada. Fora os ataques à doutrina apostólica. Então, Paulo havia deixado ali uma missão difícil, bem difícil, de guardar a verdade, de corrigir os falsos mestres e de fortalecer a igreja como coluna e baluarte da verdade, como diz o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Olhando ainda, podemos dizer que não é por acaso que os versículos que vamos examinar hoje, agora, o apóstolo não apenas exorta, ele faz um imperativo, ele ordena, e ele faz isso não de uma maneira simples, mas diante de um tribunal mais elevado possível. Ele diz, há uma expressão, na presença de Deus que dá a vida e de Cristo Jesus, nosso Senhor fiel. Então Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: eu apelo para que você tome conta desse rebanho, que você oriente, que você combata os falsos profetas, as doutrinas hereges, e faça isso diante de Deus, de Cristo Jesus. Então Paulo ele faz uma súplica, e esta carta não é apenas uma correspondência individual a Timóteo, não é, mas é uma correspondência pastoral, onde Paulo está ali fazendo um chamado solene, para que aquele evangelho da graça alcance todos os corações. E que evangelho da graça é esse? É o evangelho que leva a viver e a pregar com fidelidade, falar da doutrina, falar da pureza, falar da esperança, falar de Cristo, falar da manifestação do Salvador, do Redentor, do Cordeiro Santo de Deus. E muito bem, eu quero contigo ver algumas outras verdades que o texto nos apresenta.
O interessante é que nós não devemos pegar verdades e colocar no texto, é o contrário, essas verdades precisam sair do texto para a nossa vida. Isso é a maneira correta de interpretar, de entender a palavra de Deus. Muito bem, a terceira, porque a primeira e a segunda grandes verdades nós já falamos na quinta-feira e falamos hoje pela manhã. A terceira grande verdade é esta. Qual é a terceira grande verdade? A riqueza verdadeira. O que é ser rico diante de Deus? O que é ser rico diante de Deus? Permita-me ler os versículos 17, 18 e 19 do texto. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fale ao nosso coração, trata o nosso ego, venha, Deus, trabalhar a nossa personalidade, e que sejamos esculpidos conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E para isso, Deus, perdoe o nosso pecado e conduza esse momento para a glória do teu nome, e é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. O maior perigo da riqueza é fazer o homem esquecer que depende totalmente de Deus. A riqueza em si não é o problema. O problema é o gerenciamento que a pessoa faz dela. Paulo aqui lhe adverte contra a confiança na riqueza material, recordando uma postura que deveríamos ter, uma postura de ser uma pessoa generosa, uma pessoa dependente de Deus. Há um grande contraste entre a esperança em riquezas incertas e com Deus, que tudo provê. O materialismo, infelizmente, tem sido uma religião dominante aqui no Ocidente. Temos um perigo que ronda, na verdade não ronda, está inserido na teologia brasileira, que é a chamada teologia da prosperidade, ou como alguns gostam de falar, teologia da ganância. Nós temos um perigo, há uma grande verdade que precisa ser lembrada. E qual é essa grande verdade? Somos abençoados para abençoar. Guarde isso no seu coração. Você é abençoado para abençoar. O dinheiro, a riqueza, os bens que nós temos, é munição para a missão, e não uma medalha de status, para ficar pendurada, não, o Senhor nos deu para abençoar. Vamos dar uma olhada no texto? Vamos ver o que o texto esclarece acerca desse assunto tão necessário. Diz o texto assim, verso 17, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Aqui nesse trecho, Paulo não condena, preste atenção, Paulo não condena, o que eu disse? Não. Ele não condena a posse de bens em si, mas ele fala da segurança que eles produzem. Ele traz uma advertência ao jovem pastor e a nós, uma advertência contra a arrogância e o coração soberbo, que muitas vezes acompanha a prosperidade terrena. A pessoa era de uma maneira, ou nasce de uma maneira,
e agora tem bens, ou nasceu, como diz a boca popular, nasceu em berço de ouro. A tendência à soberba é muito grande, mas Paulo diz, não deve ser assim. A expressão esperança, que está aqui no texto, aqui apresenta duas atitudes espirituais. Ela está atrelada a esse entendimento. Primeiro, de colocar confiança nas riquezas incertas. Cuidado com isso. Cuidado. Não coloque a sua esperança nas riquezas incertas. O que é uma riqueza incerta? São as riquezas desse mundo. Hoje temos, amanhã podemos não ter. Quantas e quantas empresas existiam no passado e hoje não existem mais? Faliram, acabaram. Potências elas surgem, mas vão embora. Impérios surgem e morrem. Cuidado, cuidado, para que a sua segurança esteja na riqueza desta terra. Então, a expressão esperança tem duas observações: colocar confiança nas riquezas incertas ou em Deus, que é o provedor fiel. Onde nós devemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança? É fácil de responder, você sabe, em Deus. A expressão riquezas incertas é um lembrete que está diretamente ligado a um provérbio, Provérbios 23, 5, que diz: porventura fixará os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza fará asas como a águia. A riqueza, ela voa, bate asas. Então não guarde a sua esperança na sacola furada deste mundo. Paulo ainda aponta para a instabilidade dos bens terrenos, mas também apresenta uma alternativa segura. E qual é a alternativa? Eu digo para você, é confiar no Deus que tudo nos provê ricamente. Você acha, você pensa, você se ilude com o entendimento de que aquilo que temos vem das nossas mãos, do nosso trabalho? Não, é a mão de Deus dando a provisão por meio daquilo. É isso que Deus faz. Deus tem as suas maneiras de abençoar, e uma das maneiras de dar provisão por meio do trabalho, mas não é o trabalho em si, porque nós somos filhos de Deus, e o Pai perfeito nos abençoa, cuidando de nós, mas Ele não quer nos abençoar para que aquele elemento que deveria ser bênção se torne maldição. Deus pode tirar tudo, porque Ele é Deus. O Deus que provê, e essa provisão divina não é com escassez, mas o Deus que nós servimos, Ele é generoso, e sempre tem um propósito. Essa palavra é uma crítica à teologia da ganância. Essa ideia é tão comum no cenário brasileiro, que promete bênçãos materiais como sinal de aprovação divina. Isto é um equívoco, isto é um erro, isso é uma teologia satânica, meu irmão. Por quê, pastor? Olhe para Cristo. Ele abriu mão de toda a sua glória, veio aqui, nasceu na manjedoura, onde os animais se alimentavam. Ele não nasceu lá em Alexandria, ele não nasceu em Roma. Ele foi balançado ali numa manjedoura. A Bíblia diz que Cristo pronunciou: eu não tenho aonde reclinar minha cabeça. E da onde surge que todo crente tem que ser possuidor de tantos e tantos bens? Não há problema nenhum em ter bens. O grande problema é quando os bens nos têm. É isso que a Bíblia diz. O Deus que nós servimos
Não é o Deus que essa teologia da ganância, da prosperidade prega. Não é assim. Estão distorcendo o Evangelho de Cristo. E aí a gente vai dar uma olhada, então, à verdadeira riqueza. Qual é a verdadeira riqueza? No verso 18, diz assim, sobre generosidade e boas obras. Verso 18 diz, ordenes que pratique o bem. Sejam, olha só que coisa interessante, sejam ricos em boas obras. E o texto continua, generosos e prontos para repartir. E aí, que tal? Vamos repartir agora? Essa é a ideia. Essa é a proposta bíblica. Lá em Atos, nós estamos estudando na escola bíblica dominical, nós vamos verificar que eles tinham tudo em comum e repartiam os seus bens. Alguém já disse que as pessoas gostam de repartir da seguinte maneira, o que é meu, o que é seu é meu. Isso não é repartir. Aqui o apóstolo Paulo, ele traz algo tremendo, ele redefine o conceito de riqueza. Ser rico, para Paulo, é ser rico de boas obras. Essa sim é a forma cristã de prosperidade, quer ser próspero, seja rico em boas obras, porque aquele que faz reflete o caráter de Deus. O texto diz. E nós não estamos colocando o que queremos, nós estamos ouvindo, em algum momento, até aquilo que não queremos, mas é a palavra de Deus. A generosidade, nesse contexto aqui, não é uma atitude opcional, é algo determinado. É um dever de todo discípulo de Cristo ser uma pessoa generosa. Não é uma pessoa tola. Não é uma pessoa, desculpa a palavra, boba. Não. Onde é o primeiro que chegar, você tem que dar o dinheiro porque pediu alguma coisa. Não é assim que funciona. Generoso é ter consciência e o dever de ajudar aqueles que necessitam com causa digna. Ok? Você vai tirar o seu dinheiro suado para abençoar uma pessoa, ou, não é nem abençoar, tirar o seu dinheiro suado para dar oportunidade para a pessoa comprar cachaça, cerveja, cigarro ou drogas. Não é isso que Deus quer, não. Deus quer que você seja generoso, mas equilibrado. Olha a linguagem que ecoa aqui no texto. É a linguagem lá de Provérbios 11, 25. Você conhece. A alma generosa prosperará. Você conhece. Vamos lá de novo. É aquilo que está escrito lá em Provérbios 11, 25. A alma generosa. Muito bem. Muito bem. Esse é o conceito. O apóstolo mostra que a riqueza deve ser vista como mordomia. O que é mordomia? É a doutrina bíblica que nos ensina que tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. Nós não somos proprietários. É Deus o fator, o elemento causador de tudo que temos. Deus é o dono e nós somos os administradores. Olha o que diz lá no Salmo 24:1, 1 Crônicas 29:11. Um grande pastor disse o seguinte, pastor Tim Keller, naquele livro Deuses Falsos, ele afirma que a verdadeira riqueza se manifesta em um coração livre da idolatria do dinheiro, mas também moldado pela generosidade sacrificial que imita a cruz de Cristo. Os ricos não são repreendidos por possuírem, mas por usarem as suas riquezas, faltando a justiça e a piedade. Tudo que Deus nos deu, deve ser para abençoar o reino, de alguma maneira. Agostinho de Hipona, certa vez, disse o seguinte, em um de seus sermões: aquele que tem Deus e mais nada, tem mais do que aquele que tem tudo, menos Deus. Nós pensamos que riqueza é o que tem na conta corrente ou nos seus investimentos. A Bíblia nos ensina que riqueza são as boas obras.
R.C. Sproul, certa vez disse o seguinte: o problema não é o dinheiro em si, mas quando o dinheiro nos possui. Eu quero encorajá-los a serem bons mordomos daquilo que Deus te deu. Nós temos, abra um parênteses, nós temos um desafio pela frente, como igreja. Fazer uma arrecadação para comprar a Kombi. Nós conseguimos somente 1/3. Nós gostaríamos de adquirir essa Kombi ainda esse ano. E não é algo tão elevado, em torno de 35 mil. 1/3 nós temos, e o restante? Sabe onde está? Em nossas mãos, no nosso coração. Para que servirá a Kombi? Para abençoar irmãos, pessoas que não têm como chegar, pessoas que, irmãos da nossa igreja, estão levando e trazendo e levando, irmãos que não conseguem vir à noite porque não tem locomoção, ajudar nas organizações, levando as organizações para os eventos, ajudando na embaixada, com as mensageiras, com as irmãs, e assim por diante. Você entende que será benção? Então, nosso papel é ser generoso, e eu não estou pregando isso por causa da Kombi, não é disso. Nós estamos falando porque a Bíblia, ela mostra exatamente o que eu devo fazer com aquilo que tenho. Gastamos muito mais. Não estou dizendo que você não possa comer pizza, só me chama. Pode me chamar. Não quer dizer que você não possa sair, ir ao cinema, investir em bons momentos, não estou falando isso, mas olhe bem, olha quantas coisas supérfluas, aquilo que nós não precisamos, aquilo que talvez nós compramos e deixamos de lado, aquilo que nós gastamos e nos arrependemos. Olha quantas vezes nós não investimos, mas despedaçamos aquilo que o Senhor tem nos dado, rasgamos em compras, em utensílios que não fazem diferença nenhuma, quando nós poderíamos investir mais no reino dos céus. Quero falar sobre a esperança escatológica do investimento eterno. O que é isso, pastor? Texto, verso 19, diz assim, guarde isto, está aí, ó. Dessa forma, eles acumularão, vamos ler juntos, verso 19, você consegue ler? Paulo está fazendo uma conexão direta com a generosidade do presente, de hoje. Você ser uma pessoa generosa hoje, com o quê? O texto diz, com a recompensa que está por vir. Paulo está fazendo uma conexão direta. Paulo está dizendo o seguinte: a minha atitude generosa, e aqui diz, dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir. Então Paulo está dizendo que o tesouro da pessoa generosa não está sendo acumulado aqui, onde a traça destrói, onde a ferrugem destrói, mas está sendo acumulado na eternidade, na era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. O grande teólogo do século XVIII, Jonathan Edwards, pastor, pregador, ele disse e trouxe uma ideia que é apresentada da seguinte maneira: a única coisa que verdadeiramente temos é aquilo que investimos na eternidade. O apóstolo Paulo aqui, ele, de forma muito direta, ele diz que não devemos promover uma barganha espiritual. Não é o seguinte: Senhor, estou entregando isso, eu quero aquilo. Não. Não é um evangelho de escambo, de troca, não é isso. Mas ele está ensinando que o crente investe no reino, ele acumula tesouros no céu.
Mateus capítulo 6, verso 19, 20 e 21 fala sobre isso. E a expressão firme fundamento é uma linguagem arquitetônica, que faz alusão a construir com sabedoria sobre o alicerce eterno, que é Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 a 15. E ele continua, e fala, tem uma expressão, a verdadeira vida. Qual é a verdadeira vida? A verdadeira vida aqui é mais do que longevidade, é mais do que viver muito. Trata-se de uma vida eterna, uma vida plena, uma vida abundante, aquela que somente Cristo pode nos dar, como diz lá em João capítulo 10, verso 10, e também em João capítulo 17, verso 3. Essa é a verdadeira vida. Ainda outros aspectos. Primeiro, existe um tesouro em Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 8 diz: considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O verdadeiro tesouro está em Cristo. Ele vale mais do que tudo. Vale mais do que tudo. Onde está o nosso coração? Naquilo que a ferrugem pode acabar? Naquilo que uma crise financeira pode dissolver? Nosso coração está onde? Viver para Ele, para Cristo, é a maior riqueza que alguém pode possuir. A cruz, ela redefine o nosso valor, e a ressurreição redefine o que é ganho. Ainda quero falar sobre a generosidade estratégica. E essa generosidade do cristão deve refletir a cruz. De que maneira? Não coagido, mas uma doação voluntária, não imposta, mas amorosa, que exalte a Deus e que abençoe o próximo. O texto de 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, trata sobre isto. Contribuir para a causa do Evangelho é aliviar o sofrimento dos necessitados, é uma maneira de investir no reino. Pergunto, não precisa responder para mim, mas será que todos os meses nós temos contribuído com os alimentos para fazer cestas básicas para os irmãos que no momento estão desprovidos? Estamos fazendo isso todos os meses como deveríamos fazer? Esse mês nós fizemos um clamor para que pudéssemos completar quantas cestas? Quantas? Não, pode ser não. Nós fizemos um clamor para completar quantas cestas? 1, 2, 3? Os irmãos acham muito, né? 3 cestas. 3 cestas. Não conseguimos completar, porque faltou alimento na cesta. Será que toda a nossa generosidade se baseia nisto? Eu creio que não. Será que somos fiéis na devolução do dízimo todos os meses? Eu espero que sim. Mas eu vejo que não também. Nós temos que ter um coração grato. E um coração que reconhece que Deus tem sido generoso conosco. Não é por força, não é por coação. Devolva porque você vai ganhar. E se você não devolver, você vai perder tudo. Não é isso que Deus ensina. Está muito longe. É um coração grato. Um coração grato porque o Senhor tem sustentado. Não hoje, porque pode ser que hoje você não tenha um trabalho, pode ser que hoje o seu rendimento seja menor do que um dia já foi, mas olhe para a sua história. O amparo de Deus sempre foi presente na sua vida e na história da sua família, sim ou não? É esse reconhecimento.
E por reconhecer, eu devolvo. Por reconhecer, eu quero compartilhar, eu quero repartir. É o que eu quero dizer, as boas obras visíveis. Mateus 5,16 diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique ao Pai. A igreja é o corpo visível de Cristo. Como as pessoas vão enxergar Cristo, se não for por meio da igreja? É a prática visível do bem, é o testemunho vivo do Evangelho. A piedade não é invisível, ela pode ser vista através de ações concretas, atitudes. Ninguém é tão limitado financeiramente que não pode repartir com aquele que está necessitado. Todos nós podemos. Eu gostaria muito de ser ajudado quando estiver numa situação complicada. Eu creio que você também gostaria. Duas coisas: reconhecer que Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar e permitir ser ajudado. Já falei disso aqui uma vez. Se permita ser ajudado também. Todos nós gostaríamos de ter uma mão estendida em nossa direção nos momentos difíceis. Não tem como eu dizer, vá em paz para o meu irmão, se ele está passando por dificuldade. Ainda quero dizer sobre o depósito do porvir. Os bens terrenos são passageiros. Como eu disse, nenhum império permanece de pé. Tudo o que temos, se não gastarmos, um dia não será mais nosso. Por quê, pastor? O senhor está sabendo de alguma crise que está vindo por aí? Não, porque você vai morrer, eu vou morrer. Vai ficar para quem? Ah, pastor, fica para a nossa geração, mas seu não será mais. Então, entenda, os investimentos na obra de Deus têm retorno eterno. O que é dessa terra, fica nessa terra, mas o que é eterno, vai para a eternidade. Imagine comigo um cenário. Nós temos campanhas missionárias, nós temos projetos missionários, nós ajudamos missionários. Agora imagine, vou utilizar um exemplo aqui do Fernando lá em Madagascar. Vocês conhecem o Fernando? Não sei se você acompanha nas redes sociais o trabalho que é feito. Mais de 260 aldeias, tribos, foram alcançadas com o Evangelho através de um filme chamado Jesus. Dezenas de centenas de pessoas entregaram suas vidas a Jesus. Uma revolução espiritual está acontecendo naquela localidade de Betroca, em Madagascar. Parte das Sagradas Escrituras está sendo traduzida no idioma Bara. Missionários estão sendo treinados, obreiros estão sendo capacitados, pastores e missionários estão recebendo um transporte para chegar nas tribos, que só pode chegar através de moto. E sabe quem faz parte disto? Você que contribui mensalmente para missões. Agora imagine o quanto Deus fica feliz quando um servo dele investe no campo missionário, e esse campo missionário dá frutos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que funciona. Poucos vão, mas muitos podem orar e sustentar a obra missionária. A eternidade redefine o valor de tudo o que fazemos neste mundo. Então, gostaria muito que essa eternidade pudesse redefinir o conceito, porque tudo o que é feito em Cristo Jesus. E eu quero terminar dizendo o seguinte: como você tem investido o seu tempo, recurso e talento? Seu maior investimento está no reino de Deus ou nas estruturas passageiras deste mundo?
Não estou dizendo que você não tenha que dar conforto, uma boa educação, segurança financeira para a sua família. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo um mau uso e o não investimento no reino de Deus. Você vê o dinheiro como instrumento para a missão ou uma medalha que você carrega como status? A verdadeira riqueza é um coração que ama a Deus, serve ao próximo e vive com os olhos na eternidade. É viver como Cristo viveu. Como, pastor? Se doando, dando-se em amor, confiando na provisão do Pai e acumulando tesouros no céu. O chamado de Paulo aqui é claro, concluindo: não confie nas riquezas passageiras, mas em Deus que é rico em misericórdia. Seja rico em boas obras, generoso como Cristo foi, pronto para repartir como quem reconhece que tudo pertence ao Senhor. A riqueza diante de Deus não se mede pelo que acumulamos, mas por aquilo que nós entregamos em amor. E tudo isso é apenas um reflexo da maior generosidade já demonstrada. Qual foi? Você conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o que Ele tinha de mais rico. Eu termino dizendo exatamente isto. Deus não precisa do meu dinheiro ou do seu dinheiro. Não. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Não pregamos uma teologia da prosperidade ou da ganância. Não. Não colocamos medo na pessoa. Não, também não. Nós só falamos o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que devemos ser ricos em boas obras. Sermos generosos em amor. Responsáveis com a obra de Deus. E viver com os olhos fitados na eternidade. Eu entendo que vidas estão sendo construídas, outras já estão estabelecidas. Mas uma coisa é certa: o amparo de Deus está sobre todas as etapas da nossa vida. O que temos e somos é porque Deus permite. Tenha um coração generoso, mas também um coração que reconhece. E um ato de reconhecer é devolver o que o Senhor tem nos dado. Que o Espírito Santo, Ele trabalhe essa grande verdade em nossos corações. E que sejamos quebrantados. Que o Espírito Santo não permita que saímos daqui da mesma maneira. E que ao olhar a necessidade de um irmão, eu não venha fazer conforme fez aqueles que deveriam ajudar. Ao invés de parar para ajudar, limpar as feridas, eles passaram de lado e deixaram o moribundo para morrer. Eu estou falando de pessoas religiosas na parábola. Você sabe muito bem. Mas que sejamos aqueles que investem e que limpa as feridas daqueles que estão sangrando. Que o Senhor nos use como um arauto da misericórdia. Que o Senhor reclame dentro de nós o que é dele. O nosso coração é dele. Se o teu coração foi corrompido pelos bens dessa terra, peça ao Espírito Santo que o seu coração retorne para as mãos daquele que tem todas as coisas. Você é abençoado para abençoar. Vamos orar ao nosso Deus? Gostaria muito que você pudesse orar a Deus nesse momento, por aquilo que esta palavra trouxe como reflexão. Ore a Deus. Peça ao Senhor com que haja morada no seu coração.
Que você não seja omisso diante desta verdade que foi pregada. E que a responsabilidade seja assumida. O Senhor nos chama, não para obediência parcial, não, mas de forma integral. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e bendito seja o Senhor, o provedor de nossa vida, aquele que não somente nos dá, mas aquele que mantém, não somente aquele que nos dá e mantém, mas aquele que acrescenta. Obrigado, Deus, porque é promessa tua que teremos sempre, ó Pai, um alimento à mesa. Nós não iremos mendigar o pão, porque é palavra sua, Deus. E obrigado porque o Senhor é o Deus que cumpre palavra. Obrigado porque nos momentos difíceis, o Senhor também levantou pessoas para nos abençoar. Não necessariamente com bens, não, mas com palavras, com ombro, com oração. Ó Deus, obrigado porque o Senhor fez a nossa história e sustenta a nossa história. Ó Deus, nós pertencemos a Ti. Não permita que o nosso amor esteja depositado nessa terra, porque se ele for depositado nesta terra, há de germinar frutos desta terra. Mas que o nosso amor e a nossa generosidade estejam, Deus, plantadas na eternidade, no Teu reino, com os valores do céu. Ensina-nos a sermos fiéis na devolução do dízimo, das ofertas, a sermos fiéis, a ampararmos os nossos irmãos que precisam de um alimento, a outros que estão necessitados. Ó Deus, que sejamos a resposta de nossas próprias orações. Que haja sim, Deus, contrição, que haja sim vergonha no nosso coração, mas que haja mudança, para a glória do Teu nome. E acima de tudo, Deus, nos permita participar daquilo que o Senhor está abençoando, porque para nós é uma honra participar daquilo que o Senhor está abençoando. Ó Deus, obrigado, porque o Teu povo aqui se reuniu nesta noite. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?